Você vai assistir ao programa Sul de Minas em Foco, num oferecimento... Grupo Selinho, desde 1985 sendo referência. Mais de 100 mil peças originais em estoque. Profissionais qualificados, vendas no atacado e varejo. Entrega mais rápida do sul de Minas. Também online com o nosso e-commerce. Tradição e inovação só o Selinho tem. Olá pessoal, hoje o programa Sul de Minas em Foco está diferente, estamos em modo itinerante, estamos aqui na clínica do Dr. Silvio dos Reis Júnior. Ele é médico reumatologista, é filho de um grande amigo meu, um grande parceiro assim, de mais de 20 anos do nosso programa, que é o Silvio do Grupo Selinho. Mandar até um abraço para ele, para a Inês. E hoje estou tendo o prazer pela primeira vez de entrevistar o Silvio dos Reis Júnior, Dr. Silvio, reumatologista. Está chegando aqui em Pouso Alegre. Gente, quando a gente fala em reumatologia, às vezes algumas pessoas não sabem qual que é o significado, mas o Silvio vai explicar. Ele primeiro é um médico clínico geral, ou seja, ele atende todas as especialidades clínicas existentes, aí de repente não é da área dele, ele vai indicar para um profissional da área. Silvio, primeiramente um prazer recebê-lo aqui, um prazer conversar com você aqui no nosso programa. E fala pra gente uma experiência, como está sendo essa experiência da vida de antes acadêmica, agora Sim. na prática da medicina. Sim, bom, agora eu retorno agora para Pouso Alegre, né? Sou nascido e criado aqui e fui para São Paulo para fazer minha especialidade, onde eu fiz clínica médica na Santa Casa de São Paulo e depois reumatologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E aí terminei minha formação e agora voltando para Pouso Alegre para trazer todo o conhecimento que eu aprendi lá para os pacientes daqui. Ô Silvio, primeiramente você é clínico geral, né? Conta pra gente, o que o clínico geral faz? Qual que é as especialidades que ele atende? Então, o clínico geral, ele é um médico generalista da clínica médica, né? Ele vai atender a todas as demandas de um paciente que tem queixas clínicas. Então, ele entende de cardiologia, nefrologia, o estudo dos rins, pneumologia, a própria reumatologia. E aí, dentro da clínica médica, depois que você faz os 2 anos da clínica médica, você vai para a sua subespecialização. Então, você vai estudar mais um tipo de sistema específico. Então, a endócrino cuida da parte hormonal, cardiologia do coração. E eu optei pela reumatologia. A reumatologia, essas outras especialidades clínicas, a gente consegue colar no nome o significado, né? Então, cardiologia, estudo coração. Pneumologia, estudo pulmão. Mas aí a reumatologia, muitos pacientes ficam se perguntando: o que faz o reumatologista? O que estuda o reumatologista? Reuma, que é a primeira parte da palavra, ela vem do grego e significava líquido que corre, porque muito antigamente acreditava-se que o líquido inflamatório que inflama as articulações era um líquido que corria no corpo. E acabou que esse termo a gente utilizou até hoje, que a reumatologia cuida das doenças autoimunes, então as doenças em que os órgãos são inflamados. Como uma das partes que mais inflama são a articulação, acabou que o reumatologista ficou com o cuidado das doenças musculoesqueléticas. Então, doenças que atingem articulação, tendão, osso, músculo, ficou para os cuidados do reumatologista. Então, hoje, o reumatologista, ele cuida de doença autoimune e doenças do aparelho musculoesquelético. Ô, doutor Silvio, conta para mim, quais são as doenças mais comuns da área da reumatologia? Dentro das doenças da reumatologia, então a gente tem dentro das doenças autoimunes, né? A artrite reumatoide é a mais comum, então uma doença autoimune que inflama as articulações. O lúpus também é uma doença muito conhecida, e aí o lúpus já é uma doença mais multiorgânica, acomete a articulação, a pele, os rins, o cérebro. Isso dentro das doenças autoimunes. Dentro das doenças musculoesqueléticas mecânicas, a gente destaca bursite, tendinite, inflamação dos músculos. E acaba que a reumatologia ali, por lidar muito com dor, então dor articular, dor crônica, ficou também responsável por algumas doenças de dor crônica. Uma delas é a fibromialgia, uma doença de um erro de interpretação do cérebro, que o paciente começa a ter sensibilidade
o toque e dor no corpo todo. E como que é feito o tratamento, doutor Silvio? Hoje na reumatologia a gente tem algumas terapias que são as terapias mais inovadoras na medicina. Uma delas é uma que chama imunobiológico. É um que tem assim mais tecnológico na medicina hoje. Então, nas doenças autoimunes, a gente pensa que existe um erro e que uma célula está atacando o próprio corpo. Hoje, nesse imunobiológico, a gente consegue fazer um tratamento-alvo. A gente se direciona para essa célula, então a gente consegue focar o tratamento no qual é o problema, fazendo com que o paciente tenha menos efeito colateral de um tratamento mais generalizado, um tratamento onde que eu não faça alvo específico. E isso é uma medicação muito cara, mas hoje, o avanço que a gente tem essa disponibilidade dessas medicações tanto no SUS como pelo convênio no hall da ANS. Essa é uma das formas de tratar. E para aquelas doenças musculoesqueléticas como bursite e tendinite, hoje a gente tem a terapia de infiltração, onde a gente vai na onde está aquela inflamação. Então vamos dizer ali, por exemplo, o cotovelo, e faz uma terapia local. Eu jogo o anti-inflamatório ali, fazendo com que o paciente não tenha que tomar um anti-inflamatório que vai agir sistemicamente, trazer efeitos colaterais, fazendo uma terapia local e mais dirigida. Quer dizer, então hoje com a tecnologia avançada, a reumatologia ela está facilitando a vida do paciente, então, Sim, né? sim. A gente consegue hoje fazer tratamentos muito direcionados e com pouco efeito colateral. E são medicações que cada dia mais tem mais acesso, tanto para a população SUS, como para a população que tem convênio ou particular. Ô Silvio, qual que é a origem realmente dessa doença? Tem pesquisa, por exemplo, a pessoa ela tem hereditária, por exemplo, quem tem, no caso, bursite, tendinite, ou é algo não, pelo esforço repetitivo, pela forma que hoje o pessoal fica mais na digitação, provavelmente vai ter problema na coluna, por conta do celular, como que é isso? Dentro das doenças autoimunes, e a gente está vendo um aumento mesmo das doenças autoimunes nos últimos anos, porque a gente está estudando mais, a gente está descobrindo mais, né, doenças autoimunes. Mas a gente viu esse aumento nos últimos anos. E o que acontece? As doenças autoimunes, o paciente ele carrega uma alteração genética que não necessariamente essa alteração genética, esse gene vai se ativar durante a vida. Então é a mistura da alteração genética com o que ele se expõe na vida que ativa esse gene. Então vamos dizer, por exemplo, a artrite reumatoide. Existe um gene que o paciente carrega. E aí se esse paciente, por exemplo, se expõe pelo tabaco, no tabagismo, ele ativa esse gene e aí ele vai ter a doença. Então hoje, por causa dos hábitos que a gente tem de alimentação, sedentarismo, exposição mesmo, exposição ao tabaco ou outros poluentes, a gente ativa genes e acaba que esses genes vão levar às doenças autoimunes. Isso falando de autoimunidade. De doenças do aparelho locomotor, doenças mecânicas como bursite e tendinite, a grande causa tem sido o sedentarismo mesmo. E parece uma coisa que é muito contraditória, né? Eu tenho uma inflamação naquela articulação porque eu não estava malhando, eu não estava fazendo um exercício, eu não estava esforçando dela, e é justamente isso. Quando a gente faz um exercício físico, a gente protege aquela articulação, porque a gente faz com que o músculo ele aumente, que a gente ganhe alongamento daquela articulação, e aí o paciente que é sedentário, ele acaba não tem musculatura para proteger e aí ele vai lesionando, porque ele estressa o ligamento, ele gasta a articulação. Então, dentro das doenças do aparelho músculo-esquelético, como bursite e tendinite, a grande causa é o sedentarismo. Então, doutor Silvio, pelo que a gente está vendo aqui, exercício físico ainda é o melhor medicamento. Sim, né? se fosse um tratamento que eu prescrevo para todos os pacientes, independentemente da doença, seja autoimune, seja doenças do aparelho locomotor, é exercício físico. Eu falo para os pacientes que exercício físico é vida, é movimento, é você construir, se você pudesse fazer aí um investimento para a velhice, para ter uma velhice saudável, né? Eu falo para os pacientes, precisa fazer um investimento financeiro, para você não ter que trabalhar na velhice, construir boas relações, porque você vai precisar de pessoas para cuidar de você e construir um depósito de músculo. Quanto mais músculo você tiver, mais tempo você vai ter independência na velhice.
Tá vendo aí as dicas do Dr. Silvio para você envelhecer bem? A gente sabe que a população está ficando cada vez mais idosa e é bom ficar com uma longevidade longa, mas também com saúde, né, Dr. Silvio? Sim, muito importante. Exatamente, né? exatamente. Silvio, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação de aqui, abrir a porta do seu consultório para receber a equipe do programa Saúde Minas em Foco. Foi um prazer todo meu. Muito obrigado. Ó, gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nosso programa continua, não saia daí.